Fala aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Antes da gente começar, quero mandar um grande salve para todos que estão visualizando este canal, para vocês que curtem essa página, comentam nela. Muito obrigado, tamo junto, estão ajudando um professor a elaborar aulas na quarentena. Isso me motiva por demais. Obrigado, ó. Um beijão para vocês. E para a galerinha que está aí, vamos lá para a nossa aula de hoje. Conjuração mineira e baiana. Sim, pessoal, são duas conjurações. Depois da gente ter viajado pela Europa aí nesse início de ano, ter visto algumas revoluções burguesas, nós retornamos para o Brasil. Lembrando, o Brasil ele ainda era uma colônia de Portugal. O açúcar no Brasil ele havia declinado e agora estamos chegando na época da extração do ouro. Tinha sido encontrado ouro no interior do Brasil, na região onde hoje é a atual Minas Gerais. Mas sem maiores spoilers, vamos lá. Aí temos, pessoal, conjuração mineira, contexto. O primeiro ponto que está aí é a exploração de ouro no atual estado de Minas Gerais. E o segundo ponto, altos impostos cobrados pela coroa portuguesa, certo? E o terceiro ponto vão ser movimentos nativistas. Esses três pontos aí eles se encaixam de maneira perfeita e sincronizada. Então eu vou explicar eles. O que acontece? A exploração de ouro, ela começa a acontecer após os bandeirantes que saem lá da capitania de São Vicente encontrar ouro no interior do Brasil. As expedições particulares de bandeirantes encontram ouro no interior do Brasil e mais tarde iriam encontrar diamantes também, certo? E aí o que vai rolar? Encontrando ouro, o Brasil ele era colônia de Portugal. O Portugal vai exigir que esse ouro vá para a metrópole, né? No caso, Portugal. Então o ouro sai daqui da colônia Brasil e vai direto para Portugal. No entanto, Portugal tinha dívidas com a Inglaterra. Ela havia feito empréstimos com a Inglaterra, tinha que pagar essas dívidas. E parte desse ouro do Brasil, ou melhor, a maior parte do ouro do Brasil vai para a Inglaterra. Ele sai do Brasil, vai para Portugal e de Portugal vai para Inglaterra. Tanto é que Eduardo Galeano, em Veias Abertas da América Latina, fala o seguinte: o ouro, a extração de ouro, deixou muitos buracos no Brasil, algumas igrejas em Portugal e fábricas na Inglaterra. Isto é, as fábricas construídas na Inglaterra durante a Revolução Industrial, elas foram custeadas com o ouro extraído aqui do Brasil, grande parte, né, desse acúmulo de capital. Por quê? Porque Portugal fez empréstimos com a Inglaterra e Portugal deveria pagar esses empréstimos. E de que maneira? Com o ouro que saía daqui. Então, para que essa cobrança de ouro ela fosse feita, pessoal, a coroa portuguesa começou a cobrar altos impostos. Primeiramente, a coroa portuguesa passou a cobrar o quinto. O que era o quinto? O quinto era o imposto que é de todo ouro que a população, né, o colono extraía, ele tinha que dar a quinta parte, ou seja, 20% desse ouro como imposto para a coroa portuguesa. Porém, muitos colonos não aceitavam pagar esse imposto.
Então, eles tentavam enganar, né, os fiscais da coroa portuguesa, escondendo ouro nos pés, entre os dedos dos pés, na sola do sapato e também em santos, que eram chamados os santos do pau oco, igual esses que vocês estão vendo aí. Era o que? Era um santo de madeira oca, e eles colocavam os pedaços de ouro dentro do santo para que esse ouro passasse pela fiscalização e pudesse ir para outro lugar. Para impedir que o ouro começasse a ser contrabandeado de Minas Gerais, a coroa portuguesa vai criar a casa de fundição, ou seja, todo ouro extraído ele teria que ser fundido, ou seja, teria que andar com o selo da coroa portuguesa, igual essas barras de ouro aí da imagem. Então não podia mais andar com pepita de ouro, pedrinhas de ouro, só com barras de ouro. Então, parte das barras, quando chegava na casa de fundição, automaticamente a coroa portuguesa, né, os burocratas da coroa, eles tiravam, né, a parte do quinto, tiravam o imposto da coroa portuguesa, e o restante das barras que pertenciam ao dono, eles devolviam para o dono circular com ela pela capitania de Minas Gerais. Porém, com o tempo, esses impostos eles foram aumentando, eles foram sendo mais rígidos, né, mais rigorosos, e ocorreram os movimentos nativistas. Esses movimentos nativistas que não tinham o objetivo de tornar a colônia, o Brasil, independente de Portugal, e nem muito menos tornar a capitania independente de Portugal, mas tinha o objetivo de reivindicar favores do rei, que eles chamavam de mercês. Mercês era o quê? Títulos de nobrezas, favores da família real. E muitos desses favores eram o quê? Diminuir o preço dos impostos. Porém, muitas desses movimentos nativistas, eles eram revoltas armadas, o povo nervoso, bem irritado mesmo. E o rei, muitas vezes, né, os governantes da colônia levavam para o rei isso como crime de lesa majestade, ou seja, traição ao rei. E muitos desses líderes dos movimentos nativistas, eles eram condenados à morte. Assim, pessoal, o último movimento nativista que ocorreu foi a revolta de Filipe dos Santos, que foi dentro dessa capitania, né, onde é o atual estado de Minas Gerais, nas Minas de Ouro, que a revolta de Filipe dos Santos reivindicava, né, a diminuição dos impostos sobre o ouro. Até porque, pessoal, o ouro ele é uma matéria-prima, ele é um minério que ele não é renovável. Isto é, se você explorar por demais uma região que é rica em ouro, uma hora esse ouro vai acabar. E o que estava acontecendo? No início do século XVIII, o ouro das Minas Gerais já estava diminuindo, estava acabando. E a coroa portuguesa queria pagar seus empréstimos com a Inglaterra e não tinha de onde tirar riqueza, não tinha de onde tirar dinheiro. E com o menor pagamento, com a redução do pagamento dos impostos, ela decidiu arrochar esse pagamento para que as pessoas pudessem realmente pagar de verdade. Mas, na verdade, o que estava acontecendo era que o ouro da região das Minas Gerais estava acabando. Além dessa questão aí dos movimentos nativistas, né, da cobrança de impostos, teve a inserção das ideias iluministas dentro da região de Minas Gerais, né? Os intelectuais mineiros, eles liam os livros, né, filosóficos desses autores iluministas, por mais que eles fossem proibidos pela Igreja Católica. Lá no índex da igreja eram proibidos os livros, né, que te traziam as ideias iluministas, mas mesmo assim eles liam. E de que maneira esse livro chegava até as mãos desses intelectuais mineiros? Através
da capa da Bíblia. Os comerciantes colocavam a capa da Bíblia sobre esses livros e os passava pela fiscalização, e assim eles chegavam até esses intelectuais. Lembrando, pessoal, que os iluministas, eles eram filósofos, eles eram matemáticos, pessoas, né, ligadas à área da economia, que estavam defendendo o liberalismo, tanto político quanto econômico, ou seja, eles defendiam ideias burguesas, tanto na área da política quanto na área da economia. Então, a burguesia e os filósofos contavam com as ideias dos filósofos iluministas. E a seleção desses iluministas está aí, ó. Eles contam ali em pé, da esquerda para a direita, com Rousseau, John Locke, Voltaire, Montesquieu, D'Alembert, Quesnay, Adam Smith e Isaac Newton. Agachados nós temos Diderot, Descartes e Francis Bacon, da esquerda para a direita, sempre. Então, pessoal, essa grande seleção de filósofos, matemáticos, economistas e iluministas é que irão inspirar os líderes da Conjuração Mineira. Além das ideias iluministas, outro evento que ocorreu na América, na América que eu digo continente americano, e que irá inspirar os iluministas, foi a Revolução norte-americana, a revolução que ela ocorre dentro dos Estados Unidos, que traz a independência dos Estados Unidos. Então, a partir da independência dos Estados Unidos, que os líderes da Conjuração Mineira também irão se inspirar, além das ideias iluministas. Então, pessoal, os líderes da Conjuração Mineira, eles estavam munidos, né? Eles já tinham uma insatisfação com a cobrança de impostos, já haviam tido a experiência dos movimentos nativistas, teoricamente tinham, né, a influência das ideias iluministas e a inspiração com a Revolução Norte-Americana. E o estopim para deflagrar a Conjuração Mineira é a implementação da derrama. O que é a derrama? A derrama, ele é um imposto que foi implementado, ou seja, ele foi criado pela coroa portuguesa para forçar os colonos a pagarem o que devia, né? Além de pagar o quinto, eles tinham que pagar o imposto sobre o quinto, que era a derrama. Isto é, além deles pagarem o imposto normal, eles tinham que pagar o que estavam devendo, né? A parte atrasada, correto? O grande detalhe é que a Conjuração Mineira, ela ocorre em 1789, o mesmo ano em que ocorre a Revolução Francesa. Por isso que a Conjuração Mineira, ela se inspira na Revolução Norte-Americana, que ocorreu em 1776, bem antes, né, pessoal? E em paralelo, o que ocorre junto com a Conjuração Baiana é a Revolução Francesa. Aí nós podemos ver algumas reivindicações da Conjuração Mineira. Algumas delas são o cancelamento da derrama e perdão das dívidas com o governo português, ou seja, eles queriam zerar a dívida e acabar com esse imposto absurdo da derrama, que era como se fosse hoje o nosso ICMS. Ampliação da autonomia política de Minas Gerais. Isto é, pessoal, eles não queriam tornar a Conjuração Mineira, não queria tornar o Brasil independente. Eles queriam tornar a região, a capitania de Minas Gerais independente, certo?
Então não caiam nessa conversa. Tiradentes foi o primeiro que quis libertar o Brasil. Nananina não. Ele não tinha uma ideia de projeto de país, ele não tinha a mínima noção de querer governar o Brasil. Ele queria libertar, não só o Tiradentes, mas os líderes da Conjuração Mineira queriam libertar a capitania de Minas Gerais do domínio português. Então, que se tornaria um país independente, um estado independente, seria a capitania de Minas Gerais, correto? Não se esqueçam disso. Além disso, eles queriam a criação de uma universidade na região mineira. Por que isso é uma reivindicação dos líderes da Conjuração Mineira? Porque os líderes da Conjuração Mineira, eles fazem parte da elite mineira. Eles fazem parte do que seria a burguesia, né? A elite de Minas Gerais. Não é o povo. Então, por isso que eles estão reivindicando a criação de universidades. Autorização para instalação e funcionamento de manufaturas. Por quê? Porque a colônia não poderia produzir manufatura devido ao pacto, o que é chamado de pacto colonial. O pacto colonial obrigava a colônia a fornecer produtos, né, manufaturados, produtos que faziam parte da monocultura, né, para metrópole, que no caso agora era o ouro, antes era o açúcar. E em troca, a metrópole fazia os colonos comprarem os seus produtos manufaturados, ou seja, os produtos, na verdade, industrializados que saíam da Inglaterra e terminavam chegando aqui no Brasil, porque por causa dessa dívida que Portugal tinha, né, com a Inglaterra. Então tinha que comprar as roupas inglesas. O chamado Tratado de Panos e Vinhos. Instalação de um governo de caráter republicano na região. Então, pessoal, os líderes da Conjuração Mineira, eles se inspiram nas ideias iluministas, e o iluminismo, por defender uma política liberal, defende o quê? Um governo republicano. Então, a ideia de Tiradentes e companhia era fazer um governo republicano na região de Minas Gerais. Aí nós temos a bandeira que é da Conjuração, né, Mineira, e que hoje faz parte, né, a bandeira do estado de Minas Gerais. E essa bandeira tem um escrito em latim: Libertas Quaeseratamem, que significa liberdade, ainda que tardia. Então eles acreditavam fielmente que iriam libertar, né, os conjurados mineiros. Eles acreditavam fielmente que iriam libertar Minas Gerais do domínio colonial português. Então eles tinham esse lema: liberdade ainda que tardia. Contudo, nós temos aí o desfecho, né? O membro da Conjuração Mineira, Joaquim Silvério dos Reis, denunciou o movimento das autoridades portuguesas em troca do perdão das suas dívidas. Então, pessoal, Joaquim Silvério dos Reis, esse que está aí na imagem, esse Judas Nazareno, ele denunciou o movimento da Conjuração Mineira em troca do perdão de suas dívidas. O cara estava endividado até o pescoço, não confiava mais no movimento que ele ajudou a montar e fez o quê? Deu uma rateada, traiu todo mundo, traiu geral e denunciou o movimento para a coroa. A coroa portuguesa, tendo a informação de Joaquim Silvério dos Reis, atacou, né, a liderança da Conjuração Mineira e fez com que muitos desses líderes fossem presos e alguns outros exilados, e o único que pagou com a vida foi Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, né, que ele era chamado assim porque ele tinha a profissão
ele teve a profissão de dentista, mas ele também foi militar e mascate. O que era mascate? Era comerciante. O Tiradentes ele foi enforcado e depois esquartejado. Ele foi punido porque foi dado como crime de lesa majestade, ou seja, traição contra a coroa portuguesa. O significado de crime de lesa majestade é a traição à coroa portuguesa. E a traição a qualquer monarquia, né? Eu tô falando coroa portuguesa porque a gente tá falando de Portugal. E Tiradentes, ele não foi só enforcado e esquartejado, como também o corpo de Tiradentes foi exposto pela estrada que ligava o Rio de Janeiro até Minas Gerais. Assim como o Filipe dos Santos, que antes dele foi enforcado e esquartejado e teve o corpo também exposto na estrada que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais, o corpo de Tiradentes também será exposto para servir como exemplo para que outras pessoas não cometam o que eles chamariam de erro, o erro de desafiar a coroa portuguesa. Pessoal, aí está uma pintura que retrata, né, a morte, né, o enforcamento do Tiradentes e depois o seu esquartejamento. Essa pintura ela foi feita durante o período republicano aqui do Brasil, porque conforme ocorreu a proclamação da República, alguns personagens históricos eles foram resgatados, e um desses personagens foi o Tiradentes. Tiradentes foi narrado como a história dele é narrada, né, pelos republicanos, pela República Brasileira, como a história de Jesus Cristo. Por quê? Segundo, né, a história, a Conjuração Mineira, ela tinha 12 membros, 12 líderes, e no caso o Tiradentes ele seria o líder principal. Então isso daí já remete a Jesus Cristo, né, os 12 apóstolos. E Joaquim Silvério dos Reis, ele teria traído Tiradentes em troca do perdão de suas dívidas, assim como Judas Iscariotes traiu a Jesus em troca de 30 moedas de prata. E assim como Jesus, Tiradentes foi condenado pelas autoridades e executado. Então essa imagem quer mostrar o quê? Tiradentes o mártir, Tiradentes o Cristo. Percebam que o rosto dele é semelhante na pintura aí, ele é semelhante ao rosto de Cristo, né? A barba grande, o cabelo grande. Percebam também que há um crucifixo ali de Jesus Cristo para lembrar essa imagem do mártir que foi morto, foi enforcado, no caso ali o Tiradentes, né? Foi enforcado, esquartejado pelo seu povo. No caso de Jesus Cristo, ele foi crucificado, torturado pelo seu povo também para dar a vida pelo mundo. Então, a República quis fazer essa comparação da vida e trajetória de Tiradentes com a de Jesus Cristo, né? O mártir, o salvador da pátria, o salvador do mundo. Mas não se esquecendo, o objetivo da Conjuração Mineira não era libertar o Brasil de Portugal, era libertar a capitania de Minas Gerais de Portugal. Prestem atenção, pessoal, olha só, essa daí é uma imagem de Tiradentes, né? Antes dele ser o líder da Conjuração Mineira, antes dele ser executado. Percebam que essa imagem não tem nada a ver com aquela pintura, né, de Tiradentes em formato de Jesus Cristo, com uma barba grande, cabelo grande. Ele aí está bem tranquilo, bem normal. Certo, pessoal? Então, para vocês verem que esta é uma narrativa republicana de Tiradentes como Jesus Cristo, o mártir, o salvador da pátria. Aí chegamos à Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana, que ela vai ter o mesmo pique, a mesma pegada da Conjuração Mineira, no sentido de querer libertar, no caso agora, a capitania da Bahia
de Portugal. E qual é o contexto? Salvador havia deixado de ser capital do Brasil, perdendo o posto para o Rio de Janeiro. Por que isso acontece? Salvador foi a primeira capital do Brasil, local onde Pedro Álvares Cabral aportou, chegou, mas ela vai deixar de ser capital do Brasil porque agora o principal produto exportado para Portugal não era mais a cana-de-açúcar. Enquanto era cana-de-açúcar, ficava fácil para as caravelas portuguesas aportarem em Salvador. Ali era a região rica em cana-de-açúcar, ficava próximo a Pernambuco também, e de lá os navios portugueses saíam cheios de açúcar e voltavam para Portugal. Agora não. Agora, o principal produto exportado pela colônia, né, da América Portuguesa, no caso o Brasil, é o ouro. Então, o ouro fica no interior do Brasil, na capitania de Minas Gerais. E qual é o porto mais próximo da capitania de Minas Gerais? O porto do Rio de Janeiro. Por esse motivo, o Rio de Janeiro vai se tornar a capital do Brasil. O Rio de Janeiro se torna a capital do Brasil para facilitar o transporte de ouro da região de Minas Gerais até os portos do Rio, e de lá ele ia para Portugal, e de Portugal esse ouro ia para a Inglaterra, e na Inglaterra ele ajudava a construir fábricas, indústrias, revolução industrial. Então, pessoal, o Rio de Janeiro vai se tornar a capital do Brasil ali, no final do século XVII, início do século XVIII, e vai ser capital do Brasil até meados do século XX, até a construção de Brasília. E então, vamos lá. O outro ponto é a produção açucareira do Nordeste estava em crise devido à concorrência com o açúcar holandês das Antilhas. Lembra, pessoal, da invasão holandesa no Nordeste brasileiro? Depois que a Holanda é expulsa do Nordeste brasileiro, ela vai plantar açúcar agora nas Antilhas, que são ilhas que ficam ali na América Central, no Caribe. E com novas técnicas que os holandeses implementaram, e podendo vender o açúcar ao preço mais baixo, as potências europeias preferiam comprar o açúcar holandês ao açúcar brasileiro. E o Brasil não poderia, no caso, diminuir o preço do açúcar que vendia, porque, na verdade, Portugal ela já estava com uma dívida enorme, ela não poderia baixar esse preço, senão os engenhos do Brasil iriam abrir falência. Então, a ideia de Portugal, né, dos donos de engenho aqui, na verdade, do Brasil, foi ampliar o cultivo de cana-de-açúcar, né? Ampliar esses engenhos de cana, o que fez com que os criadores de gado fossem mais para o interior do Brasil. Ou seja, estava causando uma insatisfação nessa crise açucareira, e nenhuma intervenção da coroa portuguesa para ajudar os senhores de engenho, e também esse conflito entre senhores de engenhos e pecuaristas, criadores de gado, vai causar uma tensão, né? Vai ajudar nessa tensão. Além disso, nós temos a divulgação das ideias iluministas. Novamente, a nossa seleção de ouro entra em campo para ajudar aqui no Brasil. E nós temos algumas revoluções, né, que inspiraram a Conjuração Baiana. No caso, nós temos aí a Revolução Norte-Americana, em 1776, a Revolução Francesa, de 1789, no caso, a Conjuração Baiana ela ocorre depois da Conjuração Mineira, então a Revolução Francesa termina sendo referencial para ela. E nós temos também a independência do Haiti em 1791. É a independência do Haiti que ocorre. O Haiti fica aqui na América Central,
ali na região também do Caribe. Ele era uma colônia francesa e é a primeira nação a se tornar independente aqui da América pelas mãos dos escravos africanos. Então, os escravos africanos pegaram em armas e fizeram o Haiti se tornar independente dos franceses. E isso inspirou por demais a Conjuração Baiana, que vai agregar em suas fileiras membros descendentes, né, no caso, afrodescendentes escravizados. No caso, membros da camada subalterna de escravizados. Então, vamos lá, pessoal. Conjuração Baiana, a revolta. A Conjuração Baiana, ela se diferenciava da mineira porque, ao contrário da Conjuração Mineira, que só reunia na sua liderança membros da elite da capitania de Minas Gerais, no caso a Conjuração Baiana, ela vai reunir também populares, líderes populares, ou seja, pessoas mais humildes. Por isso que a Conjuração Baiana também vai ser chamada de Revolta dos Alfaiates, porque existiam alfaiates, né? Alguns de seus líderes tinham essa profissão, esse ofício de alfaiate, e esse ofício era reservado a pessoas humildes. Entre os membros da revolta estavam desde intelectuais da elite baiana até afrodescendentes escravizados. Então, vocês podem perceber que era um grupo heterogêneo que fazia parte da Conjuração Baiana. Em 1798, ano que ocorre a Conjuração Baiana, folhetos foram espalhados por Salvador e faziam algumas reivindicações. Entre elas, eles queriam o fim da escravidão, proclamar a República Baiense, ou seja, mais uma vez na inspiração das ideias iluministas dentro das conjurações que ocorrem aqui na colônia, diminuir o preço dos produtos e ter autonomia para comercializar com outros países, sem o impedimento de Portugal. Ou seja, eles queriam acabar com o pacto colonial, eles queriam levar seus produtos exclusivamente para dentro da metrópole, no caso Portugal, mas eles queriam ser independentes, tornar a Bahia, a capitania da Bahia, independente e assim podendo comercializar o açúcar baiano não só com Portugal, mas também com outros estados, com outras nações, outros reinos. Aí, pessoal, nós temos a bandeira da Conjuração Baiana do lado esquerdo, é essa com as estrelinhas, foi a bandeira da Conjuração Baiana, e a do lado direito é a bandeira do atual estado da Bahia. Reparem que as cores da bandeira da Conjuração Baiana são as mesmas cores da bandeira do estado da Bahia, isto é, as cores se mantiveram. E aí chegamos ao desfecho da Conjuração Baiana. O governo português descobriu a revolta antes dela ser deflagrada, prendeu os líderes da conjuração que foram executados em praça pública, ou seja, eles foram enforcados e esquartejados, assim como Tiradentes. Os líderes eram os soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens e os alfaiates, por isso que eu falei, revolta dos alfaiates, os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino. Todos eles eram filhos e netos de escravos, ou seja, os líderes da Conjuração Baiana, eles eram afrodescendentes, eles eram negros e por isso eles lutavam pelo fim da escravidão. Eles eram líderes que tinham um apelo mais popular, voltado mais para questões populares do que a Conjuração Mineira. Aí, pessoal, nós temos a imagem, né? Esses líderes da Conjuração Baiana, eles foram homenageados na Praça da Piedade em Salvador. Nós podemos encontrar o busto dos quatro líderes da Conjuração Baiana. Então, algumas fotos eu consegui melhorzinha através desse camarada que tirou a foto aí.
Alan Stock Foto. Então fica aí os créditos para Alan Stock Foto. Parabéns pelas fotos. E os líderes da esquerda para a direita que aparecem aí são Manuel Faustino, que é um dos alfaiates. Depois Luiz Gonzaga, que é um soldado, Luiz Gonzaga das Virgens, um soldado de baixa patente. Lucas Dantas, que é outro soldado de baixa patente. E João de Deus, que era o outro alfaiate. Então, da esquerda para a direita, novamente, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas e João de Deus. Então, pessoal, ficamos por aqui. Foi muito bom estar com vocês nesses minutinhos. Valeu, pessoal. Até a próxima. Salve para todos. Beijo. Tchau, tchau.